E agora nós estamos aqui com o nosso convidado, que gentilmente nos atende. Ele que é dublador, diretor de dublagem, cantor, Pedro Alcântara. Pedro, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Teletema, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Pedro, fala um pouco da sua história. Com quanto tempo você começou a dublar? Com quantos anos? Você começou bem novo, né, na dublagem? Bom, a minha história na dublagem começou quando eu tinha 7 anos, mas eu acho que algumas coisas que aconteceram antes disso foram bem importantes também. Eu morava em Jacareí, no interior de São Paulo, e o meu pai tinha trabalhado por muitos anos como locutor de rádio, principalmente na Rádio Estéreo Vale, que é uma rádio muito popular lá no Vale do Paraíba, e depois ele abriu um estúdio de locução comercial lá em São José dos Campos, pertinho de Jacareí. Eu aprendi a ler muito cedo, com 3 anos e meio eu já estava sendo alfabetizado, eu aprendi a ler praticamente sozinho, minha mãe só me deu o primeiro empurrãozinho ali na leitura, então eu aprendi a ler muito cedo, e certo dia meu pai precisou de uma locução comercial, para um comercial de um café que tinha lá no interior, e precisava de uma voz de criança, e ele me colocou para fazer, e eu gostei, foi legal, ficou bem legal, foi bem divertido. E eu comecei a fazer outras locuções. Os meus pais viram que eu me dava muito bem no ambiente de estúdio, né? Porque eu me sentia confortável dentro do estúdio. Eu já estava fazendo teatro na época e eu era muito focado em televisão. Eu gostava muito de assistir TV. Eu repetia muito as coisas que eu ouvia na TV. E aí os meus pais pesquisaram a respeito de dublagem e me trouxeram para São Paulo, onde eu fiz curso de dublagem no estúdio que não existe mais, chamado Lip Sync, com Hermes Baroli, com o Leonardo Camilo. Hermes Baroli, dublador do Seiya, do Cavaleiros do Zodíaco, Leonardo Camilo, dublador do Wicked Fênix, do Cavaleiros do Zodíaco também. E foi assim que eu comecei a dublar. Meu pai, que já tinha mais de 40 anos, foi estudar teatro. Ele já era um profissional da voz, mas ele precisava estudar teatro. E depois que eu comecei a dublar, meu pai também começou a dublar. E tô aí até hoje. Essa mais ou menos foi a história de como eu entrei na dublagem. Aliás, só a nata dos Cavaleiros do Zodíaco, com Hermes Baroli, Leonardo Camilo. Temos também o grande Carlos Campanile aqui em São Paulo. Toda a galera aí que fez Cavaleiros do Zodíaco. E você falou que com 3 anos você já sabia ler, né? Já lia. E a questão do autismo? Como que você teve o seu diagnóstico? Bom, pra quem não sabe, eu sou autista grau 1. Por muito tempo, eu tive várias dificuldades de socialização na minha vida. Eu me sentia um pouco diferente das outras pessoas em vários aspectos e eu não entendia muito bem isso. Eu tinha muita facilidade para algumas coisas, dificuldade para outras, principalmente para socialização. E, curiosamente, foi justo a TV que me fez companhia desde que eu era pequeno que abriu meus olhos pro autismo, porque eu estava assistindo uma série de comédia chamada Community, que tem um personagem que se chama Abed, que está no espectro autista, e eu me identificava muito com ele, e eu fui pesquisar a respeito disso, e fui me identificando cada vez mais, até que eu percebi que todas essas características minhas que me tornavam diferente das outras pessoas tinham um nome, e que eu era autista, e um tempo depois eu fui a um psiquiatra especializado que fez o diagnóstico oficial e formal para que eu me entendesse como uma pessoa com deficiência. Com quantos anos você teve esse diagnóstico? Meu diagnóstico oficial foi aos 25 anos. 25 anos, né? Praticamente já era adulto, já tinha lá a sua profissão, né? E o que isso acarretou para você ter o seu diagnóstico? Como é que foi? Foi libertador? Você se frustrou em algum momento? Foi muito libertador, porque acho que qualquer pessoa que se sente diferente luta bastante para aceitar a ideia de que é normal você ser diferente, independentemente de diagnóstico, de deficiência ou de qualquer outra coisa. Todo mundo é diferente em algum aspecto, mas ter um diagnóstico oficial é uma coisa que tranquiliza você, porque tudo faz sentido. No caso do autismo, né, e de outras deficiências psicossociais,
sociais, tudo faz sentido, você se sente muito mais feliz e confortável com quem você é. Todas as pessoas, com ou sem deficiência, precisam de algum tipo de ajuda para fazer alguma coisa. A diferença é que a sociedade, infelizmente, não tem o mesmo preparo para ajudar as pessoas com deficiência, não tem o mesmo preparo que tem para ajudar as pessoas sem deficiência. Tanto que eu gosto de dizer um conceito que eu vi alguns ativistas definindo, que a deficiência em si é uma deficiência da sociedade, que não torna os espaços acessíveis, os serviços acessíveis. Quando você sabe o que você é, fica muito mais fácil você entender qual é o tipo de ajuda que você precisa e por que esse tipo de ajuda, infelizmente, não vai estar tão acessível quanto tipos de ajuda que pessoas sem deficiência normalmente têm. Aquela questão de, por exemplo, ninguém consegue, nenhum ser humano consegue voar para subir um prédio, e muitos seres humanos precisam de escadas para subir esse prédio. Outros seres humanos precisam de rampas de acesso ou elevadores. Ou seja, todo mundo precisa de algum auxílio, e a gente tem aí uma sociedade que oferece de prontidão auxílio só para alguns grupos e não para outros. E ter o meu diagnóstico foi uma coisa maravilhosa, porque encurta um pouco o caminho que eu preciso tomar para ter acesso às ajudas que eu preciso. Por exemplo, autistas, de modo geral, têm uma predisposição maior a ter depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada e coisa do tipo. Então, o autismo não é uma coisa que deva ser tratada ou deva ser curada, porque não é uma doença. Mas a gente tem problemas que precisam ser, de fato, resolvidos, e é muito mais fácil entender, eu encontrar uma solução para os meus problemas quando eu sei qual pode ser a origem desses problemas. Por isso, eu acho que o diagnóstico foi só positivo para minha vida. Conosco também a atriz e radialista Carol Antunes. Carol, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Pedro. Quando você descobriu o seu diagnóstico, de alguma forma você mudou alguma coisa na hora de dublar, enfim? Você buscou algum outro caminho para facilitar para você? Como que foi essa questão para quem está te dirigindo, no caso? Quando você está fazendo uma dublagem, mudou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que mudou justamente o contrário. O que eu vou falar, eu falo apenas por mim, porque é uma característica do autismo que se manifestou dessa maneira em mim, mas pode se manifestar de outras maneiras ou não se manifestar em outras pessoas que são autistas. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande para me conectar emocionalmente a filmes, séries de TV, produções audiovisuais e artes cênicas em geral, porque as relações sociais ali têm regras pré-estabelecidas, tem um roteiro que faz sentido, tem uma trilha sonora que acompanha, tem enquadramento, figurino, tem vários elementos que dão dicas de como aquelas interações, aquelas relações sociais devem funcionar em várias situações, em vários contextos diferentes. Isso sempre foi uma coisa mágica para mim, sempre foi uma coisa que me atraiu. Então eu sempre achei muito mais fácil me conectar emocionalmente a filmes do que a situações no dia a dia. E junto com a terapia cognitivo-comportamental, eu percebi que eu posso utilizar os conhecimentos que eu aprendo e aplico no meu trabalho ao meu dia a dia, utilizando aquelas situações, aquelas conversas, aquelas interações como modelos que eu posso usar para facilitar as minhas interações pessoais na vida real e fora do meu ambiente de trabalho. Então, o diagnóstico fez com que o meu trabalho ajudasse na minha vida fora do trabalho e não necessariamente o contrário. E isso eu acho que é uma coisa bem, talvez a palavra que defina isso de um jeito lúdico, ou seja, mágica, eu acho que é uma coisa bem mágica. Ô Pedro, você prefere dublar remotamente ou você gosta daquele contato ali com a galera, né, dentro do estúdio? Como que foi isso? Funciona isso pra você? Eu gosto bastante de dublar, em qualquer circunstância. Eu acho que o trabalho remoto foi uma ferramenta
ferramenta que já estava à nossa disposição, mas a gente não utilizava e que a gente aprendeu a utilizar na pandemia e a gente ainda está aprendendo. Cada dia que passa a gente desenvolve melhor, aprende novas formas de fazer isso com mais qualidade, mas eu também gosto do trabalho presencial. Eu acho que o ambiente de estúdio é uma coisa que me agrada, eu me sinto confortável, é exatamente a minha zona de conforto. Eu acho que é relativamente saudável. Acho que é bom para a saúde mental a gente separar o ambiente de trabalho de casa, né? Mesmo que tenha sido praticamente inevitável no começo, no primeiro ano da pandemia, que as coisas estavam um pouco mais complicadas. Mas eu acho que o trabalho remoto, mesmo eu gostando bastante do trabalho presencial e do ambiente de estúdio, acho que o trabalho remoto é uma coisa confortável que faz com que eu possa fazer trabalhos que antes da dublagem remota eu não poderia fazer. Por exemplo, eu moro em São Paulo, nunca estive no Rio de Janeiro, que é um outro polo de dublagem, mas por conta do trabalho remoto eu passei a trabalhar bastante pro Rio de Janeiro. Dublei até um anime para cinema, que foi para exibição em cinema, que foi o Jujutsu Kaisen Zero. Eu tive a oportunidade também de dublar uma série que eu fui escolhido para dublar por ser autista, que é uma série chamada O Nosso Jeito de Ser, em inglês é As We See It, que é uma série do Amazon Prime, que acompanha 3 jovens autistas e uma estudante de medicina, aliás, uma aspirante estudante de medicina, que trabalha como cuidadora deles. No original, os 3 atores são realmente autistas e eles acharam que seria interessante, considerando que tinha um dublador com a voz condizente com um desses atores, que também é autista, dublando essa série. E eu só pude fazer esse trabalho graças ao trabalho remoto. E eu fui dirigido pela Marlene Costa, que é uma diretora que eu admiro muito, e foi um trabalho bem legal, graças ao remoto. Então, eu não sei dizer se eu tenho preferência entre remoto e presencial, porque eu acho que os 2 meios, as 2 formas de dublar devem coexistir. Acho que é impossível a gente impedir que uma delas aconteça e não acho que seja nem saudável a gente impedir que uma delas aconteça. E essa série, só teve você de autista ou teve mais alguém aqui no Brasil? Então, eu fui o único autista que dublou essa série por conta da falta de diversidade que a gente tem. Eu não acho que isso seja uma culpa do mercado de dublagem, mas é um problema da sociedade de modo geral, que aos poucos a gente vai começando a resolver, e por ser um problema da sociedade brasileira, ou até do mundo, por assim dizer, isso acaba refletindo no mercado de dublagem, que só recentemente a gente foi perceber que o autismo não deveria ser uma limitação para se trabalhar com dublagem. Eu me esforço para me manifestar nas minhas redes sociais como uma voz para normalizar o autismo, e as pessoas pensam, poxa vida, ele é autista e trabalha com dublagem, eu também posso trabalhar com dublagem. E eu acho que isso é legal. Eu não sei se eu tenho o poder de mudar o mundo dessa forma, mas se eu puder lembrar as pessoas de que elas podem fazer mais do que foi dito a elas, eu acho que eu já estou fazendo uma coisa positiva. Até um dia em que acho que o primeiro objetivo seria um dia que a gente poderia respeitar todas as características originais que o ator colocou naquele personagem. Por exemplo, se o personagem é autista, a gente vai ter um dublador autista que combine com aquele ator, porque a gente vai ter mais autistas na dublagem, e eu acho que esse seria o primeiro objetivo, né, para que autistas tenham espaço no mercado de trabalho, assim como existe a discussão a respeito de etnias diferentes, orientações sexuais diferentes. Então, poxa vida, tem gêneros, né, sobre pessoas transgêneros, pessoas trans de modo geral. Por exemplo, tem uma personagem trans, vamos colocar uma atriz trans para dublar. É legal que todas essas pessoas tenham espaço, porque a sociedade tem muito preconceito e muitas pessoas que são diferentes daquilo que grupos em posição de poder estabelecem como um falso normal, elas acabam excluindo várias pessoas. E a gente tem vários grupos que são marginalizados em qualquer aspecto, que sofrem preconceito. Então, um primeiro objetivo seria que essas pessoas
tivessem seus espaços respeitados, que a gente tivesse essa possibilidade. E aí um segundo objetivo seria a gente viver num mundo em que todas as pessoas têm tantas oportunidades que não faz diferença e tá tudo certo. E na dublagem, por exemplo, todo mundo dubla todo mundo e tá tudo bem. Infelizmente esse ainda não é o caso, mas aos poucos a gente vai mudando um pouco a realidade. Eu acho que isso é muito legal, a gente ter a perspectiva de que o mundo pode mudar para melhor, e é legal ver isso acontecendo. Uma pergunta que a gente sempre faz os dubladores, você acha hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, você acha possível uma pessoa cega conseguir dublar? Eu acho que a tecnologia que a gente tem atualmente não facilita isso. Acho que a gente precisaria avançar em tecnologias que tornam esse trabalho mais acessível para que pessoas com deficiência visual, em graus diferentes, possam considerar entrar para esse mercado. Parte do nosso trabalho, uma parte considerável, é visual, envolve especificamente acompanhar a imagem para a gente sincronizar e tudo mais. Então acho que hoje, no momento atual, a dublagem não tem condições suficientes para abraçar profissionais com deficiência visual. Como que veio o Pablo para sua vida? O Pablo aconteceu de uma maneira bem peculiar. Acho que foi bem diferente de todos os papéis que eu já tinha feito e de todos os papéis que eu fiz depois. Eu fiz o teste para dublar o Pablo num estúdio que não existe mais, chamado Dublart, porque o Backyardigans foi produzido pela Nickelodeon e seria exibido pela Nickelodeon no Brasil. E a Nickelodeon enviava trabalho para essa empresa. E aí, por conta de contratos e direitos de exibição, acho que a Nickelodeon acabou não dando seguimento a isso e acabou negociando com a Discovery Kids, que se tornou a exibidora de Backyardigans na América Latina. A Discovery Kids mandou esse projeto para uma outra empresa chamada Vox Mundi, onde eu cheguei a fazer teste para dublar o Tyrone, que era o outro personagem do Backyardigans, e aí a empresa falou que eu tava dublando muitos desenhos a Vox Mundi falou que eu tava dublando muitos desenhos pra esse canal, e que eles achavam adequado não enviar meu teste para evitar repetição de voz. E aí o menino que foi aprovado para dublar o Pablo era uma criança muito pequena, que ainda não sabia ler, e por conta disso o rendimento dessa criança não era muito alto e não ia ser possível continuar e entregar a produção em tempo hábil. Então o estúdio conversou com o cliente, que é a Discovery Kids, e eles decidiram utilizar outra opção, que fui eu, e foi assim que eu comecei a dublar o Pablo. Era pra eu dublar, quase não dublei, e no fim descobri que era pra eu dublar mesmo. E o Ranger Vermelho? O Ranger Vermelho aconteceu de uma maneira mais simples, mas muito divertida pra mim. Eu dirigi a dublagem de Power Rangers na época e chegou a temporada nova, que era o Dino Charge. Power Rangers marcou bastante a minha infância, assim como marcou a infância de muita gente que tem, acho que 35 anos ou menos, porque foi a partir dessa geração que Power Rangers começou a passar no Brasil. Então muita gente dessas idades conheceu a série, né? Mesmo que tenha parado de acompanhar por não ser mais o público-alvo, que é o infantil juvenil, a maioria das pessoas tem um certo carinho por Power Rangers, e era o meu caso. Eu achava Power Rangers muito legal. Por conta de muitas temporadas já terem sido dubladas e para evitar repetição de voz, eu fui lá e fiz teste para dublar o Ranger Vermelho e passei, e é até uma história muito engraçada, porque o coordenador do estúdio em que eu trabalhava na época, que era o Wallace Raj, ele foi me dar a notícia e eu fiquei muito feliz, mas eu não demonstrei isso, justamente porque eu sou autista e eu demonstro as coisas de uma maneira diferente do que esperado, e ele achou muito curioso ele achou que eu não tivesse ficado feliz com isso, mas na verdade foi um dos momentos mais felizes da minha vida, descobri que eu ia dublar um Ranger Vermelho, que foi o Tyler Navarro do Power Rangers Dino Charge. E o Naruto? O Naruto eu fiz 2 personagens. Naruto começou a ser dublado inclusive na Dublart, que foi esse estúdio onde eu fiz o primeiro teste para dublar Backyardigans.
Eu fui escolhido para fazer o Inari, que é o neto daquele construtor de pontes que aparece nos primeiros arcos do Naruto, e também fui a voz do Udon, um dos amiguinhos do Konohamaru. Eu cheguei a fazer teste pro Naruto e pro Konohamaru, mas nem eu acho que a minha voz combinava com esses dois personagens na época, e é legal que eu não tenha sido aprovado nesses testes, porque eu acho que eu não entregaria um trabalho adequado pro público, e eu pude fazer esses dois personagens, que apesar de serem pequenos, são muito legais e muito marcantes pra mim. Como que é pra você dirigir? Quais as adaptações que você tem que fazer para que você dirija alguém? Eu digo adaptações na questão de tempo, né, para você não se cansar muito. Como que vocês trabalham em relação a isso? Bom, o trabalho de direção de dublagem é uma coisa muito satisfatória pra mim, apesar de ser bem exaustiva, porque é um trabalho que exige muito tempo. Eu gosto muito porque uma das coisas que eu mais amo na vida é contar histórias, e eu acho que dirigir dublagem é ajudar a contar uma história de outra pessoa, né, trazer para o português. Então eu acabo tendo muita responsabilidade sobre a forma como aquela obra vai ser falada, como aquela obra vai ser consumida e entendida no Brasil, mas eu acabo utilizando um dos superpoderes que eu tenho como autista, que é o poder do hiperfoco, que eu uso para conseguir me aprofundar de maneira bem intensa em cada obra, e eu me divirto muito com isso. Sobre o quanto isso pode ser exaustivo por conta da questão da disfunção executiva, isso infelizmente é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a trabalhar. Ainda não tenho as melhores estratégias para me cansar um pouco menos do que eu costumo me cansar, já que é um trabalho que toma bastante tempo de mim, mas espero um dia conseguir traçar estratégias para me cansar menos e entregar a mesma qualidade de trabalho ou até melhor. Ô Pedro, e a questão da audiodescrição? Tem autista que gosta, tem autista que não gosta. Como que é isso para você? Eu acho que a audiodescrição é uma coisa muito legal, é muito importante. Tem muitas pessoas que dependem da audiodescrição para poder consumir um produto audiovisual. Como você citou, tem autistas que gostam da audiodescrição, mas principalmente deficientes visuais que precisam disso. Esse é um trabalho que eu nunca fiz, mas sei que alguns estúdios fazem. Acho que é uma pena que seja um serviço disponível, uma opção de áudio disponível para poucas coisas, se a gente for parar para ver a quantidade de produto audiovisual que a gente tem sendo exibido no Brasil. São poucos que têm opção de audiodescrição. Eu particularmente não assisto filme com audiodescrição, não sinto essa necessidade, mas eu acho que se mais empresas, mais distribuidoras e exibidoras exigissem audiodescrição, seria uma coisa boa para todo mundo, porque aumentaria o público delas, mais gente gostaria de consumir aquele produto, porque se tornaria acessível para outros grupos, e seria positivo para o mercado de dublagem, porque a gente teria mais trabalho e seria bom para todo mundo. Não existe um ponto negativo na audiodescrição. É uma coisa muito positiva para todo mundo. Qual ou quais são seus espelhos na dublagem? Eu admiro muito vários profissionais, eu vou citar aqui alguns de gerações diferentes. Eu sou muito fã do Carlos Campanile, eu acho que ele é um dublador incrível. Sou muito fã da Cecília Lemes, acho que eu sempre aprendo alguma coisa com essas pessoas quando eu dublo com elas. Eu admiro muito a Nair Silva, que faleceu no começo da pandemia por conta de Covid, infelizmente, uma grande profissional com quem eu adorava trabalhar. De profissionais de outras gerações, tem o Sérgio Rufino, de gente que entrou na dublagem nos últimos anos, eu admiro muito a Carol Valença. Eu poderia passar horas falando aqui de todo mundo que eu admiro e pessoas com as quais eu aprendo todo dia a fazer um trabalho mais legal. Aliás, o Carlos Campanile, escutava muito ele em audiolivros, cara, nossa. É verdade, dublador. Ele comenta comigo que teve um tempo que ele fez bastante audiolivro. Se eu não me engano, ele gravou audiolivros de Harry Potter.
só que eu não sei em qual plataforma isso foi publicado, porque faz muito tempo, pelo que ele disse, foi antes do lançamento dos filmes. Como que é pra você lidar com fãs de dublagem? Porque antigamente, né, a gente não sabia quem eram os dubladores. Hoje, com rede social, a gente sabe quem são os dubladores, a gente conhece todo mundo. Como que é pra você lidar com fã de dublagem? Bom, o meu alcance na internet cresceu bastante no ano passado por conta de um dos trabalhos mais importantes que eu fiz, que foi a direção de dublagem de JoJo's Bizarre Adventure, que é um anime muito popular e que começou a ser lançado em 2012 e ainda não tinha recebido dublagem, então teve uma espera muito grande do público. Eu sinto que eu ainda estou aprendendo a lidar com um contato tão intenso com o público. Muita gente manda mensagem, muitas pessoas são muito gentis e muito legais, outras pessoas são um pouco mais afobadas, e eu tento responder todo mundo, mas nem sempre eu consigo, porque é muita gente. Não sei como dubladores que têm muito mais alcance do que eu conseguem lidar com isso. Então, eu acho que é um aprendizado constante. E é curioso porque eu sinto que, como eu tenho questões diferentes na socialização e nas interações sociais, eu acho que eu acabo tendo, e como existem poucos dubladores que são autistas, alguns que eu nem tive a oportunidade de conhecer ainda, eu acho que eu meio que tenho que aprender sozinho como é o meu jeito de lidar com tantas interações assim. Não posso simplesmente perguntar para amigos e colegas que passam e passaram pelas mesmas coisas que eu, como eles lidam, porque para eles vai ser diferente. As pessoas te pedem muito pra imitar personagem, mandar mensagem com voz de personagem, como que é pra você? Muita gente pede, antigamente eu até fazia isso, mas foi uma coisa que eu acabei parando de fazer por vários motivos, e essa é uma pergunta muito legal, porque muita gente não entende por que a gente não pode mandar mensagem. Eu vou explicar mais ou menos como eram as mensagens que eu mandava antigamente. Lá atrás, quando eu era pequeno, eu tava dublando Backyardigans e outros desenhos, eu dublava praticamente tudo que eu dublava era para o público infantil. Naquela época existia o Orkut, e eu comecei a minha família administrava a minha rede social, né, não as minhas redes sociais, porque era só uma que existia para mim, né, que era o Orkut, e a gente tinha contato com famílias de crianças que assistiam esses desenhos. E a gente não via problema em mandar mensagem para essas crianças quando elas pediam, mandando feliz aniversário e tudo mais. Hoje em dia é muito complicado fazer isso, porque aumentou muito a quantidade de pedidos, a gente não teria como simplesmente parar o que está fazendo para gravar mensagens para as outras pessoas. Os contratos que a gente assina são muito mais rigorosos, então eu sou o dono da minha própria voz, mas aquele conteúdo que está sendo dito, algum bordão, ou até um tipo específico de voz que eu possa fazer para algum personagem, essas coisas, parte disso são propriedade do cliente, do dono do produto. Então estaria quebrando alguns contratos se eu mandasse todas as mensagens de áudio que me pedem. Sem contar que a gente entra numa questão ética meio complicada, principalmente no TikTok, que alguns dubladores acabaram não pensaram muito bem, chegaram a mandar mensagem de áudio para algumas pessoas, e essas pessoas fizeram vídeos com essas mensagens de áudio no TikTok, vídeos que eram monetizados, e aí a pessoa que mandou a mensagem não ganhava nada com isso. E é um pouco injusto e um pouco complicado. Por isso que hoje em dia, dificilmente um fã vai conseguir uma mensagem de áudio de algum dublador. E se conseguir, é possível que esse dublador se arrependa pouco tempo depois de ter mandado essa mensagem. Ô Pedro, já aconteceu de alguma vez você dirigir seu próprio pai? Sim, acontece com frequência. Eu não saberia dizer assim, poxa, um trabalho grande que a gente fez porque a gente dubla muita coisa, a gente dubla muita pontinha, de todas as coisas que a gente dubla, a maioria dos personagens que a gente faz são personagens pequenos, são poucos aqueles que se destacam e tudo mais, mas acontece com bastante frequência de eu dirigir meu pai me dirigir, porque meu pai também é diretor de dublagem. Inclusive eu gosto muito de um filme em que meu pai me dirigiu, chamado A Vingança de Left Brown. Recomendo esse filme, deve estar disponível
no Telecine Play, no Globoplay, em alguns streamings. É um filme de Velho Oeste bem legal que trabalha na desconstrução dos heróis do Velho Oeste. Acho bem interessante. Fica aí a recomendação de um trabalho que eu fiz com meu pai. E quando você ganhou o Oscar da dublagem, né? Vamos dizer assim, do dublador revelação? Eu ganhei o Oscar da dublagem em 2007 por ter dublado Kobe, de One Piece, que é um anime super popular. Na primeira dublagem que esse anime teve, lá em 2006, que foi quando esse anime veio pro Brasil, só os primeiros 60 episódios, se eu não me engano, foram dublados. Eles não chegaram nem perto de dublar o anime inteiro. Mesmo que o carinho, que o público tenha carinho pelo anime e que a dublagem tenha tido uma recepção positiva, a exibição acabou não indo pra frente porque a distribuidora editou muito o anime, fez muitas alterações e foi uma versão que não fez tanto sucesso quanto poderia ter tido. Mesmo assim, foi bem marcante pra mim, foi muito divertido, foi bem legal, eu tenho com carinho até hoje, eu guardo com carinho até hoje o prêmio. E recentemente One Piece foi redublado do zero, e continuou sendo dublado em mais episódios do que a primeira dublagem, com um novo elenco. Todos os dubladores antigos fizeram teste, inclusive eu, e eu tive a sorte, a oportunidade, o privilégio ali de poder repetir esse personagem. E é muito legal que eu tô dublando esse personagem e depois de muito tempo eu pude finalmente dublar episódios que eu nunca tinha dublado dele. E então é um trabalho que me acompanha desde criança e por isso é muito importante pra mim. Pois é legal, né, quando tem essa continuidade, assim, né, de você poder dublar o que você já fez, né, uma outra ocasião. Uhum. Ô Pedro, além de dublar, você canta também, né? Eu cantei bem pouco na minha vida, eu cantei mais coisas quando eu era pequeno. Eu fiz as músicas do Backyardigans, ali foi um trabalho maior que eu fiz como cantor, e quando eu era pré-adolescente, quando eu era criança e pré-adolescente, eu cantei alguns jingles publicitários, por exemplo, algumas campanhas para o McDonald's. Então é bem legal porque aquele parapapapá que tem no final dos comerciais do McDonald's, durante alguns meses tinha minha voz num desses parapapapá, no Rock do Ronald e outras músicas assim comerciais. Mas o meu trabalho cantando foi basicamente algumas coisas que eu dublei quando eu era pequeno e esses trabalhos comerciais. Como é que você vê essa questão dos Star Talents? Eu acho que os Star Talents, eles cumprem um papel nos filmes de publicidade. É uma coisa que eu não acho que não deve existir Star Talent. Eu acho que eles cumprem um papel importante ali para questões mercadológicas, mas eu acho que nem sempre é uma coisa que funciona, porque quando um dublador vai fazer o trabalho dele, ele faz um trabalho de ator. E quando um Star Talent vai fazer esse trabalho, mesmo que esse Star Talent seja um ator, ele faz um trabalho de publicidade ali, para ele ajudar a divulgar o filme, para ajudar a alavancar a bilheteria do filme. E nem sempre é uma coisa que funciona, mas quando funciona fica bem legal. Por exemplo, recentemente o Marcos Mion dublou o Buzz Lightyear. Eu assisti no cinema e gostei bastante do trabalho que ele fez. Acho que foi uma escolha ousada colocarem ele para fazer um personagem tão grande, mas felizmente ele é ator formado, tem experiência nisso e se dedicou bastante para fazer esse personagem e ficou bem legal. Tem um caso, se eu não me engano, em Carros 3, eu não cheguei a assistir, mas eu sei que no original tem um carro que faz uma participação bem pequena, que no original foi feito pelo Lewis Hamilton, que é piloto de Fórmula 1, e no Brasil aquele personagem teve a voz do Rubinho Barrichello, que é uma coisa legal. Ele fez ali, ele não fez um trabalho de dublador, ele fez uma aparição como piloto, então eu acho que foi um caso em que fez sentido. Mas é normal que em alguns casos isso não dê certo e mais atrapalha a experiência do que agregue a ela. Por exemplo, o caso do Luciano Huck dublando Enrolados, que teve uma recepção muito negativa, eu também não gosto nem um pouco.
É uma pena, porque é um filme que poxa, acaba, mesmo que alguém consiga gostar, o que eu acho um pouco surreal, porque eu não gostei mesmo ali, acaba virando um evento, né? Vira o filme que o Luciano Huck dublou e que muita gente não gostou, e essa situação acaba aparecendo mais pro público brasileiro do que o próprio filme. Então eu acho que é uma situação que não deu muito certo. Enquanto isso, tem atores que você pensa assim, vai dublar e tal, e a pessoa dubla e fica maravilhoso, né? E acabam Exatamente. acabam indo estudar a dublagem. Sim. Aí, eu acho muito legal. A gente tem também atores famosos que trabalharam de fato com dublagem em algum momento da carreira deles, ou que continuam trabalhando paralelamente a isso, e que entregam um trabalho muito bom em vários braços diferentes da atuação, como é o caso do Selton Mello, que começou a carreira dele como dublador, o Rodrigo Lombardi, que além de atuar em novelas e ter dublado algumas coisas, ele é muito fã de dublagem. Então, quando ele foi chamado para dublar Zootopia, ele realmente se dedicou e se entregou a esse trabalho, porque ele tem muito respeito pela dublagem. Isso é uma coisa muito legal. A gente tem o Cláudio Galvão, dublador do Pato Donald, que dubla muito, é um dublador muito competente, mas que também atua em novela. Ele tá fazendo Pantanal, se eu não me engano, e é bem legal ver esse tipo de versatilidade de vários atores. Aliás, tem muita gente que, não só de atores, né, mas que hoje em dia foram para outras áreas que começaram na dublagem. O seu Léo Batista, por exemplo. Sim, a gente tem o próprio Lima Duarte, que começou dublando e se tornou uma lenda viva aí da televisão. Pois é, muita gente, né, que fez esse tipo de trabalho. Ô Pedro, em algum momento o pessoal fala pra você negócio de você é um anjo azul, alguma coisa assim, igual geralmente às vezes o pessoal fala pras pessoas autistas? Especificamente essa questão do anjo azul é uma coisa que eu nunca ouvi, mas eu vejo comentários às vezes quando eu explico, olha, isso é uma coisa que eu vou fazer de um jeito diferente de você, ou isso é uma coisa que eu vou demorar mais para fazer do que você porque eu sou autista, ou porque eu sou uma pessoa com deficiência, e as pessoas falam, não, poxa, não fala uma coisa dessas, não fala, não, mas nem parece. E eu entendo que as pessoas não fazem isso por mal, que as pessoas, mas eu acho que as pessoas sem deficiência se ofendem mais com a deficiência do que as pessoas com deficiência. E é muito louco como elas acham que isso é um problema meu, um problema nosso, sendo que na verdade é um problema delas. Eu só sou uma pessoa normal, com qualidades e defeitos, eu sei fazer várias coisas, não sei fazer muitas outras coisas, ou seja, eu sou uma pessoa completamente normal, e não sou uma pessoa, eu quero ser chamado de especial por ter feito alguma coisa muito legal, quero que alguém me considere especial por ter feito um trabalho muito bom, por ter feito alguma coisa diferente. Não sou especial por ser autista, por ser autista eu sou normal. Você utiliza alguma ferramenta para te ajudar no seu dia a dia? Como, por exemplo, tem autistas que usam o cão, né? O cão de assistência. Você já utilizou alguma ferramenta assim? Não, esse tipo de ferramenta eu nunca senti a necessidade, mas por exemplo, quando eu saio na rua, eu prefiro que eu tenha pessoas comigo, porque eu fico muito confuso com o excesso de estímulo sensorial. Eu tenho dificuldade em atravessar a rua, é uma habilidade que eu demorei para aprender, e quando eu aprendi, logo eu perdi a prática porque veio a pandemia e eu passei muito tempo em casa. Eu tenho alguns STIMs, né, que em português os médicos chamam de estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos que os autistas normalmente têm para se autorregular. E em alguns casos isso pode ser uma manifestação de alguma crise de ansiedade, mas na maioria das vezes sou só eu existindo comigo mesmo e tá tudo certo. Amigos meus, meus parentes, as pessoas mais próximas assim de mim sabem mais ou menos quando o que eu tô fazendo é normal e tá tudo certo, ou quando eles precisam intervir, porque significa que eu tenho alguma crise de ansiedade. Então, basicamente, eu não tenho ferramentas, mas eu tenho uma rede de apoio para me ajudar com isso. Alguns autistas têm usado a cannabis, né, para controlar a ansiedade, essas coisas. Você já pensou nisso também ou não? Nunca utilizei, mas eu acho que pode ser
um caminho legal. Atualmente eu uso medicação tradicional mesmo, como antidepressivo e ansiolítico, mas a gente sabe, qualquer pessoa que faz acompanhamento psiquiátrico sabe que de tempos em tempos é normal que o remédio, a medicação deva ser trocada, ou que a dose aumente ou até diminua, porque o corpo acaba se acostumando e para de fazer efeito. Eu acho que o canabidiol é uma ferramenta muito útil para pessoas que têm depressão, ansiedade e outros transtornos, não só para pessoas com deficiência, mas qualquer neurodivergência que não necessariamente seja considerada deficiência. E eu não teria nenhum preconceito em usar medicações à base de cannabis se o meu médico julgasse necessário. E o colar? Fizeram recentemente o colar de girassol para que vocês se identifiquem, né? Tem a carteirinha do autista também. Como que você vê essas ferramentas? Infelizmente eu não tive tempo por conta de toda a pandemia e também por muito trabalho. Eu não tive tempo para tirar documentação nova. Eu preciso tirar documento novo porque muita gente esquece, mas o RG tem validade de 10 anos e já está chegando a época de eu renovar o meu. Eu acho que qualquer forma de identificar o autismo é uma coisa bem válida. Nem todos os autistas devem se sentir confortáveis com isso, e eu super entendo, porque é uma característica, né, que você não precisa necessariamente expor para outras pessoas, mas ao mesmo tempo é uma deficiência invisível. E se eu quiser fazer uso do meu direito de a fila preferencial, por exemplo, se eu tivesse uma identificação, como eu pretendo ter, de crachá e tudo mais, ficaria muito mais fácil. Eu teria menos coisa para explicar para as pessoas, até porque eu sinto que eu não devo satisfação a ninguém em relação ao meu autismo, mas eu não posso esperar a compreensão do resto da sociedade sempre. Até muita gente fala, inclusive em alguns grupos, né, colegas autistas falam isso. Mas você não tem cara de autista. Mas como é que é cara de autista? Né? Fica muito bravo com isso. Como que é cara de autista? O autismo não tem cara. É uma coisa que eu já ouvi várias vezes também. Nossa, mas você nem parece autista. Poxa vida, como eu não pareço autista? Eu sou uma pessoa normal, e autistas são pessoas normais, não tem nada de absurdo nisso. Não é uma coisa que faz muito sentido mesmo, não. Agora, quais são, assim, os projetos aí futuros, coisas que você possa falar, né? Que às vezes tem projetos que não podem, contrato não permitem. Eu vou poder falar de um trabalho só, viu? Todos os trabalhos que a gente faz, praticamente todos têm questão de confidencialidade. Acho que tem um cliente que é bem mais gentil com a gente nesse aspecto, que é a Crunchyroll, que geralmente anuncia com antecedência o elenco de dublagem dos animes que eles vão exibir. E como eu dublei o Yuta no filme, no Jujutsu Kaisen Zero, eu tô muito ansioso pela próxima temporada e pelas novas aparições dele, porque ele deve se tornar um personagem regular se o anime se mantiver fiel ao mangá. Então eu tô muito empolgado pra voltar a dublar Jujutsu Kaisen. E esse é o trabalho que eu posso comentar com antecedência. Tem um filme que você fez, que eu não vou saber falar o nome dele em inglês, né, que é dos cowboys. Até a nossa colega, antes da gente começar a gravação, estava falando com você sobre esse filme. Você dublou, você era bem novinho, você vai poder falar o nome desse filme. Sim, O Segredo de Brokeback Mountain é um filme que foi bem relevante, quer dizer, ainda é bem relevante, que chamou muita atenção na época que ele foi lançado, que conta a história de dois cowboys que trabalham no campo ali, em fazenda, e um deles inclusive é casado com uma mulher e descobre que ele é apaixonado por um outro cowboy, e a história gira em torno disso. E eu dublei o filho de um deles. Apesar de ter sido uma participação bem pequena do ponto de vista que eu passei pouco tempo no estúdio gravando, é um trabalho bem importante que eu fiz, é um filme bem importante. Eu lembro de ter dublado esse filme na Lip Sync, que foi o estúdio onde eu fiz o curso de dublagem, ou seja, onde eu comecei a dublar praticamente. Então é um trabalho bem importante pra mim. E você já pensou em fazer mais coisas assim pra TV, cinema? Eu tenho muita vontade, desde que era pequeno, na verdade é um dos maiores objetivos da minha vida. Eu quero me tornar cineasta, eu quero escrever e dirigir os meus próprios filmes, e além de ajudar pessoas a contarem as suas histórias, eu quero contar as minhas próprias histórias.
Infelizmente não é uma coisa que a gente consegue fazer de imediato, principalmente no Brasil, porque exige muito tempo, muita dedicação e também investimento, seja do próprio bolso, seja por leis de incentivo, mas eu tenho muita vontade de me tornar cineasta. Talvez esse sonho esteja mais próximo, porque por conta da popularização das plataformas que a gente tem, principalmente o YouTube, que facilita que as pessoas tenham acesso a meios de produzir obras audiovisuais. Então é uma vontade minha, sim. Em cima disso, você já pensou em morar fora do Brasil, até para estudar, ou mesmo para dublagem? Tem alguns dubladores brasileiros que foram para os Estados Unidos, principalmente. Eu já pensei em morar fora do Brasil, mas eu tenho muito receio em relação a isso, porque eu não me sinto pronto, apesar de ser adulto, eu não me sinto pronto para morar sozinho, e eu não sei se eu conseguiria, ou se a minha família toda teria vontade de se mudar comigo. Então isso não é uma coisa que eu planejo num futuro tão próximo, talvez mais pra frente na minha vida mesmo. E além de dublagem, você faz o voz original também, né? Eu cheguei a fazer poucos trabalhos de voz original, mas eu cheguei a participar de X-Dragon, que é uma animação independente, feita por um amigo meu chamado Felipe Marcantoni, que é quadrinista, que eu acho que é o maior trabalho assim que eu fiz de voz original, que deve estar disponível no YouTube. Trabalho de voz original eu acabo não fazendo tanto quanto eu gostaria, justamente porque ele exige muito tempo, e é um tempo que acaba sendo preenchido na minha agenda pela direção de dublagem, que é uma outra atividade que toma muito tempo. Mas a gente tem muitos profissionais muito competentes que trabalham com voz original no Brasil, assim, tudo bem, a Melissa Garcia não mora mais no Brasil, mas é uma brasileira super importante aí no meio da voz original, diretora de Irmão do Jorel, acho que é o trabalho de maior alcance que ela fez. Tem a Marina Santana, que dirigiu os audiodramas do Batman, que estão disponíveis no Spotify. Então tem bastante gente competente, assim, e é um tipo de trabalho que eu adoraria conseguir fazer com mais frequência, porque eu acho muito, muito mágico, é bem diferente, mas é bem legal. Legal fazer seus próprios filmes, fazer suas próprias coisas, eu acho bem, bem interessante. E gravar audiolivro, você já pensou? Já cheguei a gravar audiolivros quando eu era pequeno. Cheguei a fazer alguns audiolivros infantis, e é um tipo de trabalho que faz tempo que eu não faço, mas que eu acho muito legal. Por muito tempo eu ouvi falar pouco sobre audiolivros, mas eu sinto que atualmente mais produtoras, mais editoras estão produzindo audiolivros, que eu acho que é uma coisa muito legal. Quem sabe em breve eu não tenho oportunidade de fazer algum. Eu fico muito feliz, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que lá atrás as pessoas tinham o hábito de comprar CD, e esse hábito foi caindo por conta dos downloads, porque as pessoas começaram a achar muito mais prático ouvir música, e não só música, mas também audiolivros baixados na internet. Isso acabou dando uma esfriada no mercado de audiolivros, e agora com as plataformas de streaming que são muito acessíveis, as pessoas estão voltando a investir em audiolivros. Então, acho que é uma coisa que está em alta e que seria bem legal fazer. E escrever seu próprio livro, você já pensou nisso, contando a sua história? Eu já cheguei a escrever alguns contos que eu nunca... mais em ficção mesmo. Nunca cheguei a fazer nada, por assim dizer, documental ou até com teor jornalístico, nada nem autobiográfico, mas eu nunca cheguei a publicar esses contos, só mostrei para alguns amigos. Talvez um dia eu transforme esses contos em curtas-metragens ou até em filmes, mas em relação à escrita, eu estou escrevendo com um amigo meu uma história em quadrinhos, que a gente está publicando no Twitter e no Tumblr, e em breve a gente quer publicar numa plataforma só de quadrinhos mesmo, chamada Tapas, que é uma HQ chamada Garoa, que é sobre um super-herói paulista. Ô Pedro, você saiu muito novo da sua cidade. Depois que você começou a trabalhar com dublagem, esse tipo de coisa, você voltou alguma vez para a região do Vale do Paraíba, para alguma apresentação, alguma palestra, alguma coisa assim? Não, eu nunca cheguei a participar de eventos ali, fazer alguma aparição, algum trabalho no Vale do Paraíba como dublador, só visitas mesmo. A minha avó, que continuou morando lá por muito tempo, mas agora está em São Paulo com a gente, e também alguns amigos de infância.
que vivem no Vale do Paraíba ainda. Aliás, um abraço ali para toda aquela região, São José, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, né, toda aquela região do Vale do Paraíba, o pessoal que nos acompanha pela rádio Teletema. Daqui para frente, você acha que nós teremos outros dubladores, não só autistas, mas com outras características também? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma coisa natural, normal e muito positiva. As grandes empresas estão cobrando cada vez mais, não representatividade apenas, que representatividade é uma coisa muito legal, mas representatividade é só um caminho para diversidade, que eu acho que um cenário que respeita a diversidade como uma coisa natural é um cenário maravilhoso e positivo para todo mundo. Eu acho que esse é o objetivo de muitos clientes, e eu acho que é imprescindível que seja o objetivo também dos profissionais, dos cidadãos, não apenas das empresas, e que as pessoas cobrem das empresas a diversidade, das empresas que não têm isso em pauta ainda, que cobrem isso dessas empresas. E aí eu digo de grandes estúdios, de serviços de streaming, mas também de qualquer empresa, não só do mercado audiovisual, porque o mundo é de todo mundo, né? E deve ser, e assim deve ser. Não era só isso. Você levou quanto tempo? Uma curiosidade, você levou quanto tempo para deixar de ser dublador e se tornar também um diretor de dublagem? Eu comecei a dublar com 7 anos e me tornei diretor de dublagem aos 19. Não, um bom chão aí, um bom chão até se tornar. E você pensa em ter uma escola de dublagem, dar aulas de dublagem? Eu já cheguei a dar aula de dublagem por um tempo, mas eu não me sinto confortável a voltar a dar aula de dublagem tão cedo, porque é um trabalho também que exige muito tempo, e existem outros profissionais muito competentes que já têm feito esse trabalho com uma dedicação que eu não sei se eu seria capaz de empenhar, como por exemplo a minha amiga Flora Paulita, a irmã dela, Agatha Paulita, e até meu chefe, o Wendel Bezerra, que eles oferecem cursos ali para vários públicos, inclusive com um viés de inclusão, dando bolsas para grupos, para minorias, e eu acho isso muito positivo, e é um pessoal que está fazendo um trabalho muito legal em relação a isso. Grande Wendel Bezerra, que inclusive já nos concedeu uma entrevista uma vez. Quando você deu aula de dublagem, você criou uma metodologia específica para você poder dar aulas? Não cheguei a criar uma metodologia específica porque eu utilizava o método proposto pela própria empresa na qual eu trabalhei nessa época. Então, e esse é um outro trabalho que eu não saberia fazer, né, que é desenvolver um método de ensino que outras pessoas têm feito com bastante maestria. Pedro, e você dublando, por exemplo, com crianças junto, no mesmo filme, por exemplo, você tem facilidade nessa interação? Eu acho que o estúdio de dublagem é justamente a minha zona de conforto. Eu acho que é onde as interações fazem sentido para mim, é onde eu preciso de menos auxílio para entender como as coisas devem funcionar, porque é onde eu sei de todos os processos do começo ao fim. Então é onde eu não tenho tanta dificuldade de interação. Eu interajo muito melhor com as pessoas dentro de um estúdio de dublagem do que fora dele. Então esse é um problema que eu acabo não enfrentando. Pedro, muito obrigada aí pela sua atenção aí com a gente, sua participação. Se quiser aí deixar uma mensagem final aí pra gente, suas redes sociais também, se quiser deixar, fique à vontade. Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Felipe, pela entrevista, pelo espaço que vocês concederam. Obrigado, Thaís, que acompanhou aqui a entrevista com a gente. Eu queria pedir para vocês acompanhar, se vocês quiserem, vocês podem me acompanhar nas redes sociais. Eu sou bastante ativo no Twitter, @Fringon, que é uma piada interna aí, e onde eu divulgo os meus trabalhos, comento coisas que eu acho pertinentes e conto algumas piadas bem bobinhas ali para dar risada, e interajo com os meus amigos, é onde vocês vão me encontrar com mais facilidade. Queria agradecer pelo espaço que vocês dão, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem sobre inclusão e sobre diversidade, e queria que todas as pessoas
soubessem que as diferenças são o que dão valor pra gente, são o que nos tornam pessoas melhores, que nos tornam pessoas mais interessantes, e que ninguém é pior do que ninguém por uma diferença, e que é muito legal a gente viver num mundo em que cada pessoa é de um jeito, é muito mais divertido e satisfatório. Ok, antes de eu encerrar, eu gostaria de agradecer também a nossa querida amiga e dubladora Cecília Lemes, que fez essa ponte aí conosco, e conversamos com o dublador e diretor de dublagem Pedro Alcântara, aqui na Rádio Teletema, para os programas Espaço da Inclusão e Teletema Cast.